Os gregos afirmavam que nós estávamos a um passo dos animais e Deus. Alguns povos posteriormente já diziam que nós éramos criaturas de Deus. O cristianismo não ficou para trás e transformou todos nós em filhos de Deus. Veio a modernidade e com a modernidade nós passamos a ser parte de Deus. Já ouviu sobre esse conceito? Não? Então vem com a gente que agora está começando mais um vídeo do canal Universo Inverso. Vamos lá, antes da gente começar, já se inscreve no canal, já ativa o sino para você não perder nenhuma notificação e já segue a gente nas redes sociais, beleza? Tá ali na descrição e fica até o final desse vídeo, porque no final desse vídeo eu vou fazer um convite bem bacana. Antes de mais nada, vale pelo menos um minutinho de explicação. Quem é Baruch Spinoza? Baruch Spinoza viveu de 24 de novembro de 1632 a 21 de fevereiro de 1677, um dos principais expoentes do racionalismo do século XVII e um dos primeiros e seminais pensadores do iluminismo e da crítica bíblica moderna, incluindo concepções modernas do eu e do universo. Ele passou a ser considerado um dos filósofos mais importantes e certamente o mais radical, dando início ao período moderno. Inspirado pelas ideias inovadoras de René Descartes, Spinoza tornou-se uma figura filosófica líder da Idade de Ouro holandesa. Ele recusou recompensas e honras ao longo da sua vida, incluindo cargos de ensino de prestígio. Ele morreu aos 44 anos em 1677, de uma doença talvez pulmonar. O Magnus Opus de Spinoza, a Ética, foi publicado póstumamente no ano da sua morte. A obra se opôs à filosofia do dualismo mente e corpo e rendeu a Spinoza o reconhecimento como um dos pensadores mais importantes da filosofia ocidental. Nele, Spinoza escreveu a última indiscutível obra-prima latina, e uma em que as concepções refinadas da filosofia medieval são fielmente viradas contra si e destruídas inteiramente. Hegel disse: o fato é que Spinoza se tornou um ponto de teste na filosofia moderna, de modo que pode-se realmente ser dito: ou você é um spinozista ou não é um filósofo. Baruch Spinoza chegou a falar algumas vezes que a natureza e Deus eram a mesma coisa. Antes de mais nada, a gente precisa entender qual era esse dualismo que Spinoza atacou tanto. Platão, que era um grego, foi o primeiro a dizer que o ser humano, que o homem, que as pessoas eram dois: corpo e alma. Essa sensação de intelectualidade, essas coisas que passam pela nossa cabeça, essa ideia que a gente tem de pensamento, de intelectualidade, era considerado a alma das pessoas, que é diferente do corpo. Ou seja, existia um dualismo, e esse tipo de dualismo e esse tipo de pensamento, que as pessoas eram dois, veio se arrastando pelo resto dos séculos. Jesus Cristo era um dualista, Immanuel Kant era um dualista e vários outros tipos de pensadores, filósofos e mestres acataram e trabalharam com essa ideia do dualismo. A questão é que Spinoza é um moderno. Spinoza já conhecia Galileu, Spinoza já conhecia o que era o mundo, né? Naquela época, muita coisa estava sendo descoberta, né? A ideia de você poder observar as estrelas, entender que o mundo não era cósmico, não era fechado, o caos tinha retornado, ou seja, toda aquela ideia que em um momento transformava o homem que habitava esses espaços que a gente conhece e que Deus, que o divino
habitava em algum local transcendente a gente, né? Existia um Deus, um todo-poderoso, um grande criador que criou tudo a partir do nada. E com a modernidade, com as observações da natureza, essas teorias começaram a cair em xeque porque existia um caos imenso, um mundo inteiro que as pessoas acreditavam que existia e deixou de existir por causa das observações, por causa da ciência, e tudo aquilo estava entrando em xeque. A grande questão que ficava agora é que o homem, entendendo Deus, tinha isso como foro íntimo, então hoje Deus é uma questão de fé de cada um, e o cosmo fechado grego, aquele que era ordenado, não existia mais, porque eu já estava conhecendo a natureza, já estava conhecendo a pluralidade dos formatos das coisas, a física, a observação astronômica já tinha avançado, então a gente precisava achar mais uma forma de pensar a natureza. E é aí que a obra de Baruch Spinoza entra, com toda a sua importância para o pensamento até hoje discutido e debatido. E qual é a ideia de Deus que a gente tem? Qual é a ideia de Deus que a gente conhece, né? É exatamente desse Criador que eu preciso ter fé para ele existir. Eu preciso ter fé e acreditar nele para ele existir. Ele pode me ouvir dentro de um contato bastante íntimo se eu conversar com ele. E se eu tiver uma vida que mereça alcançar os benefícios, ele pode me abençoar com esses benefícios, assim como ele pode me corrigir. Com base nisso, toda a periferia existe, né? O grande público periférico é cristão, é de uma vertente judaico-cristã, ocidental, ou seja, existe uma forma de acreditar no divino todo particular dentro da periferia, existe uma forma de buscar essa deidade toda particular dentro da periferia. A grande questão é que o Deus de Spinoza não é transcendente ao homem. O Deus de Spinoza não é uma outra figura depois do homem, terceirizada ao homem, que existe também com o ser humano ou com as coisas que existem e julga, afeta, constrói, destrói. A ideia de Deus para Spinoza vai de uma imanência e não de uma transcendência. A transcendência é aquilo que me transcende, é aquilo que está acima de mim, é aquilo que eu não consigo evitar, é aquilo que eu não tenho como, porém posso usar como valor para a minha vida. O Deus de Spinoza fala de um Deus emanente. Eu faço parte de Deus. Eu faço parte dessa inteligência gigantesca que existe. Eu faço parte dessa criação magnífica. Tanto que por várias vezes Spinoza chegou a contestar e a atestar inúmeras prerrogativas que levavam para esse discurso. Deus e a natureza eram uma coisa só. O divino estava em tudo. O divino estava na existência. O divino estava nas falhas e nas vitórias e nos encontros e nas derrotas. Em tudo que existe, nós fazemos parte de Deus. Deus é essa grande inteligência, Deus é essa grande ornamentação, Deus é essa grande orquestra da natureza que forma tudo que existe, desde os microscópicos aos universais, desde todas as estrelas e de tudo que a gente conseguiu observar até hoje, aos acontecimentos, as coisas que se dão na vida, aos encontros, aquilo que é formulado dentro da gente e fora da gente. Spinoza entendia Deus como uma força também onipotente, porque se trata de todo o poder que existe, também onisciente, porque também se trata de todo o conhecimento e de toda a ciência, e também onipresente. Por que onipresente? Porque ele era todo o tempo, é constante, existe uma eternidade que a gente não conhece os acontecimentos dentro dela. Desde o nascimento do Sol até a morte do Sol, a gente não sabe se a gente vai estar aqui. A grande questão é essa grande inteligência que forma tudo isso que acontece na visão de Spinoza
é Deus. Isso rima muito com o que acontece na periferia. Porque exista quem vá orar por algum problema e exista quem vá lá solucionar esse problema. A proposta de Spinoza, e como é um tema moderno e que vem trazer para a gente uma outra reflexão, um outro tipo de olhar, toda vez que você vê uma pessoa que, ao invés de orar para a pessoa melhorar, para a pessoa ser curada de uma enfermidade, e sai de casa e vai lá e compra esse remédio para essa pessoa, ela quer ser um tipo de milagre. Só que essa é a diferença. A diferença da esperança e da fé para a ação do agora, né? A diferença dessa esperança que pode acontecer o melhor e que eu também sou responsável pelo melhor acontecer. É uma nova visão, uma nova forma. É entender que todo o processo ruim e todo o processo bom vai parar aqui. Eu não preciso entender Deus como algo transcendente, porque se eu estiver nele, eu posso possibilitar que todas essas coisas sejam melhor. Seja um ônibus que uma pessoa precisa, seja um coletivo que eu faça para melhorar a minha quebrada, seja algum tipo de trabalho que eu faça pontualmente com as pessoas, mesmo que seja de fortalecimento, de fomento, algum tipo de coisa que eu possa fazer pela costureira do meu bairro, que tipo de ação que eu possa fazer para fortalecer o CRAS, para fortalecer os outros espaços que agregam na minha vida, que são importantes, que fazem parte do meu todo. Até que momento eu posso olhar para as coisas que acontecem realmente dentro da minha quebrada e jogar na transcendência? Por que eu não posso entender que eu faço parte de dentro, que é esse o meu corpo, que é a partir daqui que eu existo e que eu possa enxergar isso de uma forma imanente? Toda vez que a gente vê a transcendência inclinada para o sagrado, tem a ver com a fé, tem a ver com a liberdade do acreditar, com a liberdade do exercício da fé. Mas toda vez que a gente vê a emanência das coisas, de como você se sente introduzido e fazendo parte daquilo que pode ser sagrado, que pode ser onipotente, onisciente, onipresente, faz toda a diferença na hora de você formular a sua vida, as suas ações dentro dessa proposta. Então, o pensamento cristão teve uma grande importância na formulação das comunidades de hoje, né? O próprio ensinamento de você saber que você pode ajudar o outro, saber que você pode entender o outro com mais afetividade, que você possa ter um entendimento do próximo como importante. Isso foi muito bacana dentro da formulação do pensamento de dentro dos âmbitos periféricos. Isso se dá muito ao tipo de pensamento que vem sendo apregoado dentro do cristianismo antigo, dentro dos estudos judaico-cristãos, a partir do momento que você acha dentro do discurso do Cristo ali com os discípulos dele, mas existe também o pensamento de Spinoza que não tira o sagrado, mas ele traz o sagrado para o agora, para a presencialidade, para aquilo que pode ser feito, e eu posso fazer parte disso. Eu posso fazer parte desse sagrado. Esse sagrado tem tudo a ver comigo. E se esse local é sagrado, e se eu faço parte dessa força cósmica, eu tenho toda a responsabilidade de melhorar esse local, de estar nesse local e fazer com que milagres possam acontecer nesse local. Então, vale muito a pena dar uma pesquisada. Essa só foi uma pincelada sobre Spinoza. Spinoza tem uma obra muito densa, muito grande, vale a pena ver. Ele é considerado um dos Everestes da filosofia, ou seja, é aquilo que tem mais de difícil e é aquilo que tem mais de esplendoroso para contemplar. Então, vale muito a pena a pesquisa, Baruch Spinoza, dá uma olhada aí nas obras dele que vocês vão gostar muito. E aí, chega a surpresa, fica aqui o convite, né? Que eu falei com você que ia acontecer. Fica aqui o convite para você chegar aqui nos comentários, mandar o tema que você quer sobre o vídeo. Escolhe um tema, manda pra gente, dá uma olhada aí qual o tema que gostaria. E se você quer mandar um vídeo seu,
com todo carinho, com todo amor, a gente vai postar aqui o seu vídeo, o seu ponto de vista sobre o tema que você quiser. Então, manda uma mensagem lá pra gente no inbox, lá, que tá lá no Instagram. Corre lá no Instagram, segue a gente. Corre no Twitter, segue a gente. E no Instagram, você vai chamar a gente lá e vai propor o seu vídeo. A gente vai entrar em contato com você e a gente vai ter o maior prazer de postar o seu vídeo com o tema que você quiser aqui no canal. Então, se não seguiu, já segue logo. Bora seguir o canal. Se não acompanha a gente nas redes sociais, já corre lá. O link tá aqui embaixo. Corre lá para seguir a gente nas redes sociais, compartilha com todo mundo, comenta aí, fala a sua opinião, deixa a sua opinião aí com a gente aí. É muito importante a sua participação, é muito importante você trazer o seu ponto de vista para a gente poder construir esse espaço da melhor forma, de uma forma mais democrática, porque é feito para vocês com todo o carinho do mundo. Então, muito obrigado por estar aqui até agora, muito obrigado por ter assistido, compartilha com todo mundo, fiquem na paz e não percam o próximo vídeo. Valeu!